Olá, olá, titio Rômulo na área. Nós continuamos agora a nossa discussão acerca da competência 1 da grade de correção do Enem. Pelo amor de Deus, gente, não se esquece de pegar o caderninho lindo e bonito e comentar e anotar tudo que o titio fizer aqui, sobretudo no quadro. Ah, mas eu já entendi ouvindo, já entendi assistindo. Uma coisa a gente é entender, compreender. Outra coisa é a gente memorizar. E a gente ativa a memória mais facilmente por meio da anotação. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vamos retomar aí a discussão do último vídeo. Vamos lá. Eu ia conversando com você que as três problemáticas mais graves da competência 1 da gramática são crase, pontuação e acentuação gráfica. O professor de língua portuguesa discute tudo isso com você. O que eu estou fazendo é trazer da correção das redações aquilo que mais tira ponto. Então, dentro de crase, o que faz mais as pessoas cometerem erro? Colocar crase antes de palavra masculina, que não existe, escreveu a lápis, fez isso, ele viu isso a olho nu. Antes de palavra masculina, eu ia dizendo que não tem crase. Outra, a crase singular antes de palavra no plural. Por exemplo, ele se referiu a diversas formas de fazer o trabalho. Não tem crase singular antes de palavra plural. A terceira forma de crase que as pessoas mais erram é a crase diante da forma verbal. Então, a gente precisa se lembrar de que, por exemplo, ele chegou a começar o trabalho. A gente deve se lembrar de que chegou a começar, esse A não tem crase. Por que não? Porque não pode ter crase antes de forma verbal. A partir de hoje, vamos seguir o tratado. Quando eu digo a partir de, eu estou diante de uma estrutura que precisa estar separada, muita gente escreve a partir junto, separada e sem crase. Separado porque são palavras autônomas e sem crase porque eu não posso usar crase diante de verbo. Resumindo, eu não resolvi todos os problemas de crase seus, porém, eu já estou dentro de uma estatística de correção diminuindo o impacto do problema da crase na sua redação. Então, fez a redação toda, você vem para cá, palavra plural, não tem crase singular, palavra masculina, não tem crase, e verbo, não tem crase. Professor, eu vi uma exceção de palavra masculina. Exceção não é o grande problema de uma redação. Estamos entendidos? A exceção você vai aprender na aula de português, aqui a gente está na redação. Um outro problema bastante recorrente é a questão da pontuação. Por quê? Porque existe na tradição escolar, as pessoas repetem muito isso na internet, uma ideia de que a vírgula representa uma pausa. De que a pausa representa uma vírgula. Não tem problema nenhum você produzir pausa na hora de falar cada vez que você vê uma vírgula. Mas se toda pausa da fala você quiser representar por uma vírgula, você vai ter problema. Então, voltando para cá. Qual é o problema, ou qual é o grande desafio na pontuação? Primeiro, você precisa saber que não deve separar por vírgula sujeito, verbo e complemento, ainda que a ordem esteja mudada. Por exemplo, o governo tomou novas medidas. Aí você resolveu inverter. Novas medidas, vírgula, o governo tomou. Está errado. Você não pode separar por vírgula o complemento verbal do sujeito e do verbo, porque sujeito, verbo e complemento verbal formam-se em uma família próxima, formam-se em uma família unida e que não se permite separar por vírgula. Estamos entendidos?
Então, esse aqui é um primeiro desafio. Posso seguir ou não? Anote bonitinho, faça já o print da tela, o que quiser, e eu vou apagar. Um outro desafio é a gente conseguir usar com precisão o ponto e vírgula. Professor, como assim? Vou apagar aqui, depois eu volto com a acentuação gráfica. Vamos lá com o Titinho. Vou colocar aqui a frase. O menino comeu arroz, feijão, frango, mas não comeu maçã. Minha letra está horrorosa. Produção, tá dando para entender minha letrinha bonitinha aqui? Mas não comeu maçã. Se vocês não entenderem minha letra de casa, você põe a culpa na produção, que eu não creio isso. Não põe a culpa na minha letrinha horrorosa não, gente. Eu lutei. Mas não comeu maçã, banana, uva. Vou colocar o pêssego. Vamos deixar a uva descansar. Vamos lá, Titi. Agora veio eu trocando uva por pêssego, o mundo esfarelando, todo preocupado com o coronavírus, sei que lá, eu estou preocupado com a uva, trocando... Vamos lá, Titi. Olha aqui, vamos lá. O menino comeu arroz, você já aprendeu que para enumerar a gente usa vírgula. Então, o menino comeu arroz, vírgula, feijão, vírgula, frango. Esse é o último, poderia ser e frango, tanto faz. Mas não comeu, toda conjunção adversativa exige vírgula. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Então, você tem vírgula. Mas não comeu maçã, banana, pêssego. Ou nem pêssego ou pêssego. Ótimo. Vamos contar que só seja vírgula aqui e aqui. Comigo. Quando eu digo o menino comeu arroz, feijão, frango, mas não comeu maçã, banana, pêssego, eu pergunto, essa vírgula aqui cumpre a mesma função enumerativa das suas vizinhas? Não. Então, para eu mostrar para o discurso que essa vírgula tem função diferente das outras, eu transformo essa vírgula em ponto e vírgula. Portanto, o ponto e vírgula será utilizado para separar trechos que já foram internamente virgulados. Você me entendeu? Então, se eu não tivesse uma vírgula aqui, aliás, se eu não tivesse vírgula aqui, nem vírgula aqui, seria apenas uma vírgula aqui no meio. O menino comeu arroz, mas não comeu pêssego. Mas ele comeu arroz e uma fileira, então isso aqui é vírgula para enumerar. Aqui eu tenho comeu e tem uma fileira. Essa vírgula não é vírgula de fileira, então ela fica diferente das vizinhas. Estamos entendidos ou não? Muito bem. Anote aí, dê o seu pause, eu faço o seu print e vamos continuar que o Titio vai apagar aqui. Vamos lá. Um último exemplo para nós discutirmos o ponto e vírgula. Vou dizer assim, ela é bonita, porém é falsa. Ela é bonita, porém é falsa. Quando eu digo ela é bonita, porém é falsa, eu tenho dois problemas nessa frase. Eu tenho um erro. 2, eu tenho uma inadequação. Professor, qual é o erro? É aquilo que a gramática não tolera de forma alguma. Porém, é conjunção adversativa, conjunção de oposição. Mas, porém, então, toda conjunção adversativa exige a presença de uma vírgula. Agora a frase está certa, mas ela ainda está inadequada. E por que ela está inadequada? Porque ela está repetindo palavra. Ela é bonita, porém é falsa. Qual é a opção que a gramática me dá? A gramática me dá a opção de substituir verbo por vírgula. Então ficaria assim, olha, ela é bonita, porém falsa. Inclusive vale lembrar que essa vírgula que substitui verbo se chama vírgula vicária. Vicário, que no latim tem o mesmo radical de vigário, que é aquela espécie de padre que pode substituir os outros, né, naquele grupo de paróquias e por aí ele vai. Enfim, ótimo.
Só que quando eu substituo o verbo por uma vírgula, eu construo uma frase que parece uma enumeração. Ela é o quê? Ah, ela é bonita, ela é porém, ela é falsa. Porém, então, desde pequenininha. Falei, mas pai e mãe nunca corrigiu. Na verdade, o porém não é uma qualidade. Então, para eu distinguir isso aqui de uma qualidade, o que eu faço? Ela é bonita, ponto e vírgula, porém, vírgula, falsa. Porque eu tenho duas orações. Qual é a pausa maior? A que está no meio da oração ou a que está entre as orações? É a pausa que está entre. Portanto, o ponto e vírgula vai ser utilizado para marcar uma pausa que é maior do que a vírgula e é menor do que o ponto. Estamos entendidos? Tudo bem? Então, falamos aí sobre o ponto e vírgula e aprendemos ainda o que é vírgula vicária. Faz o seu print, anota aí bonitinho e vamos continuar. Ótimo. Um terceiro problema é a questão da acentuação gráfica. E aí, quando a gente vai falar sobre acentuação gráfica, são muitas as regras para o aluno decorar. E uma das regras que o aluno mais enlouquece, com que o aluno mais enlouquece, é a regra da paroxítona. Você já estudou aquela regra? Serão acentuadas as paroxítonas em R, L, X, Z. Eu não vou dar aula de acentuação gráfica agora. Eu só vou me aprofundar numa questão aqui. Então, preste atenção, Titi. Vou colocar o sim. O sim quer dizer que serão acentuadas. Serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e em. E não serão acentuadas as paroxítonas terminadas em. É a mesma coisa. A, E, O e em. Eu só vou acrescentar o an. Só isso, professor? Só, mas eu vou colocar o S. Por quê? É A ou AS, E ou ES, O ou OS, em ou ENS. As, es, os, ens. O an não faz plural. Deixa eu colocar aqui o ens para ficar mais claro. O an não faz plural. Matam, roubam. Professor, não entendi onde é que está a dica aqui. A dica é que a partir de hoje você não precisa mais ficar decorando. Serão acentuadas as paroxítonas em R, L, X. Acabou isso na sua vida. A partir de hoje, você aprende que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas que têm uma terminação que já foi reservada e utilizada pela oxítona. Porque a verdade da língua é que nunca houve duas regras. É uma regra só. A mesma regra que manda colocar o acento na oxítona, manda tirar da paroxítona. Resumindo, vou colocar aqui a palavra casa, vou colocar aqui a palavra cajá, vou colocar aqui a palavra bule, vou colocar a palavra chulé, vou colocar a palavra calo, vou colocar a palavra giló. Aqui eu vou colocar a palavra amável, vou colocar a palavra caráter, vou colocar a palavra fênix. Vamos no passo a passo. Cajá leva acento? Sim, porque toda oxítona terminada em A leva. Se você acabou de aprender que oxítona terminada em A leva, qualquer paroxítona terminada em A, casa, você já sabe que não leva. De novo, chulé leva acento? Sim, porque chulé é uma oxítona terminada em E. Bule leva acento? Não, porque é uma paroxítona terminada em E. Giló leva acento? Leva, porque é oxítona terminada em O. Se você aprendeu que oxítona terminada em O leva, você já sabe que calo não pode levar, porque é uma paroxítona terminada em O. Então, o que você vai aprender? Todas as paroxítonas levam acento, exceto as que tenham a terminação que já foi utilizada pela oxítona. Então, amável, caráter e fênix,
que eu me pergunto? É paroxítona? É. Termina em -ion? Não. Então eu acentuo. Mas e a justificativa? Eu invento na hora. Amável leva acento porque é uma paroxítona terminada em L. Caráter leva acento? É paroxítona? É. Tem -ion da oxítona? Não. Então eu acentuo sem decorar. Por quê? Porque toda paroxítona terminada em R leva acento. Fênix é paroxítona? É. Tem -ion para proibir? Não. Toda paroxítona leva acento, exceto a do -ion. Como é que eu invento a justificativa? Paroxítona terminada em X. Tudo bem? Estamos juntos? Então, pode anotar bonitinho, faça o seu print, pause o vídeo que você puder, para poder anotar, porque isso é muito importante. Eu dei aula de acentuação, falei sobre todas as regras? Não, falei sobre a mais chata delas, que inclui a maioria das palavras da nossa língua, que são as oxítonas e as paroxítonas. Estamos juntos? Então vamos lá. Apagando aí, vamos voltar para o nosso material, vamos voltar aí para a cartilha do INEP. Vamos lá para o titio. Muito bem. Convenções da escrita inclui acentuação, ortografia, o hífen, emprego de letras maiúscula, separação silábica, no que se refere à translineação. Na redação, você não pode separar a sílaba abandonando uma vogal sozinha. Por exemplo, amanhã, aí você coloca a vogal A e depois termina com manhã. Você não pode fazer isso na redação. Deixa um espacinho livre sobrando e coloca a palavra amanhã sozinha na linha de baixo. Ou ainda, você vai escrever, deixa eu ver aqui, arear. Aí você coloca are, tracinho, a. Isso não pode acontecer na sua redação. Estamos entendidos? Itaú, aí você escreve Ita, e aí depois você percebe que o U sobrou. Não, você ou espreme para o Itaú cabe todinho lá em cima, ou toda a palavra Itaú vai para a linha de baixo. Tudo bem? Estamos entendidos? Então, continuando aí. Gramatical, regência, verbal e nominal, concordância, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes, escolha do registro, que nós falamos sobre a questão da gíria, escolha vocabulário, emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto que aparecem. E aí, num outro momento, nós vamos ter uma discussão importante sobre essa questão do vocabulário. Então, por exemplo, a árvore deu fruto. Não, a árvore frutificou. Isso deu um bom resultado. Não, isso fluiu ou isso gerou um bom resultado. Eu não sei o que dá na cabeça dele. Não, eu não sei o que ele pensa. Olha quantos usos do verbo dar aí. Por exemplo, ele não teve férias. Não, ele não usufruiu das férias ou não gozou as férias. Né? Eu não tenho saudade de você. Não, eu não sinto saudade de você. Então, usar um vocabulário mais preciso, em vez de usar esses verbos que servem para tudo, os nossos phrasal verbs, tipo get in English, porque em inglês, se você aprender o get, você vai embora do curso de inglês, não fala mais nada, né? Get in, get out, get over, get up, quer dizer, você usou um verbo get, você já está fluente no inglês no dia seguinte. Então, na redação, usar esses verbos, o verbo fazer, ele fez a cama, não, ele arrumou a cama. Você fez mal a ela, não, você causou mal a ela. Então, usar os verbos específicos é algo essencial para a gente ter uma boa produção textual. Enfim, o quadro a seguir vai apresentar o que a banca entende como sendo a pontuação adequada a atribuir para sua nota. Então, vem com o titio. 0 ponto. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou o cara fez só rabisco ou fez a redação em língua estrangeira. E aí, rabisco, deu para perceber que tem letra, tem palavra, que é pedaço de palavra montado, tentou forjar a língua portuguesa, mas, enfim, 0 na competência 1.
40 pontos. Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenção da escrita. Então, para tirar 40 pontos, o indivíduo ele usa gíria, ele tem vários erros gramaticais. Não é a pessoa que só erra a concordância no texto inteiro, errou muito a concordância. Uma pessoa que erra muito a mesma coisa tem muitos erros, mas não tem o erro diversificado. Aqui, geralmente, o corretor pega a redação, ele consegue entender algumas palavras. 80 pontos. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro de convenção escrita. Aqui, existem na redação algumas palavras que o corretor não entende, de tão errada que as palavras estão. 120 pontos. Aqui eu vou precisar ter toda a sua atenção, tá? Aqui eu vou precisar ter toda a sua atenção. Produção, só me dá o tempo que eu tenho para eu poder me localizar rapidinho, bonitinho aqui. Eu tô com 20, 50? Então tem 10 minutos, consigo falar disso em 10 minutos, tempo mais que suficiente. Vem comigo, gente, vamos pro quadro aqui. 120, 160 e 200 pontos. Acontece o seguinte, até o ano de 2019, até o ano de 2018, o candidato que tivesse na competência 1, que tivesse uma redação sem erro de português nenhum, ou com até 2 erros gramaticais, a banca até perdoaria, contanto que não fosse crase, ele chegaria a 200 pontos. A partir de agora isso não acontece mais. Se a sua redação está toda bonitinha, né, não tem erro gramatical algum, ou você cometeu até 2 erros gramaticais, você vai chegar a 120 pontos. Então, esse 120 vai ser como? Sem erros ou até 2 erros, contanto que não seja crase. Mudou, professor? Sim. Não na grade primária, que é essa que vocês conhecem, mas na grade secundária, que é aquela utilizada pela banca. Para você passar aos 160 pontos, você precisa ter no seu texto estruturas coordenadas ou subordinadas. Orações coordenadas, subordinadas ou subordinadas. Ora, é praticamente impossível fazer uma boa redação em que você não tenha oração coordenada e subordinada. Sempre vai ter um e, vai ter um mais, vai ter um apesar disso. Tudo isso é índice de coordenação e subordinação. Só que isso aqui é um sinal de que na aula de língua portuguesa você precisa compreender coordenação e subordinação. Professor, e para eu chegar aos 200 pontos, essas orações coordenadas e subordinadas, na verdade a subordinada, né, que a coordenada não se inverte, ela precisa estar invertida ou intercalada. Professor, o que é o invertida intercalada? Vem com o Titinho. Olha aqui. Eu tenho aqui. Ela comeu, mas... Não. Ela comeu. Ponto. Continua com fome. Aqui eu tenho 2 períodos simples, não tem coordenação nem subordinação. Com isso, na minha redação inteira, eu chego no máximo a 120 pontos. Passei. Aí eu vou dizer assim. Ela comeu, mas continua com fome. Apesar de ter comido, não. Ela continua com fome. Ela continua com fome, apesar de ter comido. Então vamos lá. Até aqui eu cheguei a 120 pontos.
Aqui eu chego a 160 pontos. Professor, como é que eu chego, como é que eu faço para eu chegar aos 200 pontos? Eu vou chegar aqui e vou fazer isso, olha, apesar de ter comido, vírgula, ela continua com fome. Isso é uma oração invertida. E posso ir mais longe, hein? Posso fazer a intercalada. Não tem espaço, eu vou ter que apagar esse meio aqui. Então, faça o print, anota. Vamos lá? Eu posso fazer assim, olha. Ela, vírgula, apesar de ter comido, vírgula, continua com fome. Tudo bem? Produção, essa letra vermelha dá para ler bonitinho? Ele consegue ler em casa? Ah, é? Gente, eu vou usar o vermelho o mínimo possível, porque às vezes quando a internet está com menos qualidade no YouTube, a gente vai transmitir pelo YouTube e às vezes não aparece. Mas também vou lendo para você acompanhar. Ela, apesar de ter comido, continua com fome. Então, qual é a ordem direta? A subordinada no final. Invertida, a subordinada vem para frente. Intercalada, em vez de vir para frente, ela cai aqui no meio. Tudo bem ou não? Então, essa minha estrutura me garante 200 pontos. Onde é que aparece isso? Nas citações, de acordo com fulano de tal, de acordo com o que falou fulano de tal, a vida faz não sei o que lá. Enfim, nas citações a gente costuma muito usar a frase intercalada ou invertida. Então procure usar isso a seu favor. Professor, mas lá no critério não fala nada disso. Então, isso é conhecimento acerca da interpretação dos critérios. Tudo bem? Estamos juntos? Lembrando que eu não esgotei as possibilidades de oração subordinada nem coordenada, eu só exemplifiquei. Você pode se aprofundar nisso na aula de português. Voltando para o nosso quadro aqui. Então, 120 pontos. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenção da escrita. Então, aceitam-se até 2 desvios. E você tem o domínio mediano aqui. Por que é mediano? Porque você não consegue juntar as orações para fazer um período composto. 200 pontos, demonstra domínio excelente. E que domínio excelente é esse? Você foi capaz de não... Aliás, eu pulei, né? 160, demonstra bom domínio. O bom domínio é juntar as orações para coordenada 2 ou 1. Eu tenho 2. Demonstra domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Então, eu já coloquei a coordenada aqui. Inverter, eu deixo de ter um bom domínio. Se eu inverter, eu passo a estar diante de um domínio excelente. Tudo bem? Estamos juntos? Enfim, nós falamos, portanto, sobre como a banca vai julgar a sua competência 1. Na próxima semana, a gente vai se aprofundar no julgamento da competência 2. Não deixe de fazer a redação, ouvir o podcast. Um grande abraço e até a próxima.